quantos numerais, poderia também falar assim, quantos elementos, ou dar um nome a esses elementos, tá? Como páginas, dias, pessoas, depende da situação que a gente está trabalhando, tá? Como aqui é uma situação geral, a gente pode falar numerais ou elementos. Então, quantos numerais, quantos elementos existem entre 56 e 724? Bom, o que eu tenho? Eu tenho que prestar atenção no que está pedindo. Quantos numerais existem entre? O que é entre, gente? Entre 56 e 724. Se é entre os 56 e os 724 entram nessa contagem, eu tenho que prestar atenção nisso. Não, não entram. Então, o que eu tenho que fazer? Tira os 56, tira os 724, porque eu quero só os do meio. Então, eu quero de 57 até 723. Então, o meu limite maior e o meu limite menor são diferentes, né? Então, eu vou arrumar o meu limite maior e o meu limite menor. Então, eu quero entre 56 e 724, então eu quero do 57 até 723. Quantos elementos ao todo, quantos numerais existem ali dentro, tá? Todos eles. Então, o que eu tenho que fazer agora? 723, que é o limite maior, o maior menos o menor. 723 menos 57, eu estou tirando de 57 para baixo, né? Então, eu estou tirando todos, tá? Então, de 57 até 723, eu fiz 723, tiramos 57, temos que retornar com esse 57 no final. Como são todos, o salto é por 1, tá? Então, 723 menos 57 são 666. Ó, 666. Mais um, quem é esse mais um aqui? É o 57 que nós retiramos na subtração. Então, 666 mais um, 667, tá? Essa segunda questão aqui, ela vem em um formato um pouquinho diferente, porém, dá para entender perfeitamente o que ele está pedindo. Lembra que se a gente aprender o que significa o assunto, o raciocínio, a base do assunto, o fundamento, pode vir no formato que for que eu sei resolver, tá? Então aqui, por exemplo, aqui ele já deu em formato de conjunto, chamou esse conjunto de A, e colocou os elementos aqui, ó, do início até o final, quais são. Não colocou todos, mas eu consigo saber quais são, pelas características do conjunto, né? E ele pede quantos elementos possui o conjunto A. Aí ele deu as características desse conjunto, tá? Começou no 15 e terminou no 155. E o primeiro elemento é o 15, o segundo é o 20, o terceiro 25, depois pulou para o 30. E o final, o 155, o que eu consigo entender desse conjunto? Ele é formado por elementos que saltam de 5 em 5, ó. Como é que eu sei? Não está falando em lugar nenhum, né? Como é que eu sei? Pela característica do conjunto, ó. 15 foi para 20, 20 para 25, 25 para 30, ó. Tá pulando de 5 em 5. E no final, para me dar certeza, ele termina em 5. Então, sim, pula de 5 em 5 e são os múltiplos de 5. Porque, ó, final 5, final 0, final 5, final 0 e no final lá, ó, final 5. Então, são os elementos que pulam de 5, 5, são todos múltiplos de 5. Eles são múltiplos de 5, iniciando no 15 e terminando no 155. Então, eu consigo entender que conjunto é esse e quais são os elementos que estão lá dentro. Mas ele não quer, ele quer que eu informe quantos elementos compõem esse conjunto ao todo, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho que lembrar da regrinha, né? Da operação. Como que é? O maior menos o menor. Então, lá, 155 menos o 15. Tirei o 15, ó. Tirei o 15, tá? Então, aqui eu vou fazer primeiro. Eu vou separar assim só para vocês entenderem que isso aqui é, na verdade, aquela fórmula que a gente usa. O limite maior menos o limite menor, dividido pelo salto. Quem é o salto aqui? O 5. O 5 é o salto. Então, dividido pelo salto, mais 1. Quem é o mais 1 aqui?
Mais 1 é o elemento retirado. Quem é o elemento retirado? O 15, ó. Ele é o mais 1, tá? Então, eu não me preocupo em tirar o 15, porque no final eu volto com ele. Então, 155 menos 15, 140. Não é isso? 140 dividido por 5, ó, mais 1, tá? 140 dividido por 5. 140 dividido por 5, 28. 28 elementos, mas eu tirei o 15, eu tenho que lembrar disso e voltar com ele, ó. Mais um que foi retirado, que é o 15. 29. 29 elementos dentro desse conjunto A, iniciando no 15, saltando de 5 em 5, até chegar ao limite maior de 155. São 29 numerais lá dentro, são 29 elementos de característica, salto 5, iniciando no 15 e terminando no 155. Então, eu preciso entender as características do problema para poder resolvê-lo. Vamos a mais uma questão. Quantos numerais, quantos elementos, né? Ou o nome do que deram no problema, né? Eles podem nomear e nomeiam mesmo, né? Mas aqui a gente está fazendo geral, então, quantos numerais terminados em 7, ó, existem desde 57 até 777. Bom, como ele quer todos os numerais terminados em 7, eu sei que não são todos, né, os consecutivos saltando de 1 em 1. Por quê? Porque os saltados de 1 em 1 não vão sempre terminar em 7. Então, senão seria o 7, o 8, o 9, 10. Não pode. Então, são somente os terminados em 7. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que raciocinar se ele me pede numerais terminados numa unidade específica, igual, né? Para um número sair do final 7 e para o outro, né, imediatamente vizinho, terminado em 7, ele está saltando de quanto em quanto? Vamos pensar, o 7 vai para o 17, que vai para o 27, que vai... Então, assim, quando eu estou pensando na terminação, na unidade, para o numeral terminar igual, ele tem que saltar de 10 em 10. Então, eu já descobri que o salto vale 10. Então, de 10 em 10 é quanto que eu tenho que saltar, não é isso? Agora, tem que ver se o maior e o menor estão dentro do que eu preciso para fazer o meu cálculo. Então, vamos lá. Eu quero os terminados em 7. 57 até 777. Então, beleza. Então, os numerais dados estão dentro da característica do problema. Então, eu vou usá-los do jeito que estão, né? Então, 777, que é o maior, tira o menor, que é terminado em 7 também, 57. Descubro quantos tem aqui dentro. Depois, eu vou fazer o quê? Saltar de 10 em 10 e no final eu retorno com mais um. Quem é esse mais um mesmo? O 57 que foi retirado e precisa ser contado também, tá? Então, 777 menos 57. Vamos aqui, 752, 720, não é isso? 720 é a quantidade que eu tenho até o 777. 720, então, são todos contando a partir do 57, né? Para frente. Então, o 58, o 59, o 60, até chegar ao 777, contando com ele, tá? Então, são 720 numerais, são 720 elementos, né? Agora, como o primeiro está arrumado dentro da característica, se eu pular de 10 em 10, todos estarão terminados em 7, né? Então, 720 é o total, pulando de 1 em 1, mas eu não quero pular de 1 em 1, eu quero saltar de 10 em 10, pular de 10 em 10. Então, 720 dividido por 10 é fácil, né? Então, a vírgula está aqui, uma casa para a esquerda, 72. Então, são 72 elementos. Se eu pular os 720 de 10 em 10, sobram 72 elementos. E agora eu tenho que lembrar de trazer de volta os 57 que eu tirei no início. Então, ó, mais 1. 72 mais 1, 73. Então, eu tenho 73 numerais terminados em 7. 73 numerais, elementos, que o final termina em 7, começando no 57 e terminando no 777. Calcule a quantidade de numerais escritos por um aluno
que renumerou as páginas de um livro desde 18 até 294, tá? Ele renumerou o livro todo? Não, ele foi da página 18 numerando até 294. Então, vai da página 18 até a página 294. Será que o 18 e o 294 entram nessa contagem? Se ele vai renumerar da página 18 até a página 294, sim, né? O 18 e o 294 entram na contagem dessas páginas, tá? Então, eu já descobri o meu limite maior e o meu limite menor. Então, característica do problema começa no 18 e vai até o 294. São todas as páginas? Tá pulando de um em um? São todos os numerais? Sim, ele renumerou as páginas. Então, ele deixou em aberto. Quando fala assim, é porque são todos os elementos. Então, 18, 19, 20, 21, 22 são os consecutivos, então nós estamos saltando de um em um. Então, quantos elementos, quantos numerais ou quantas páginas, já que aqui a gente tem um nome para esses elementos, para esses numerais, então a gente fala quantas páginas, porque o numeral está o quê? Representando um nome. Esse nome, no caso aqui, páginas, tá? Então vamos lá. Quantos elementos, quantos numerais foram escritos, quantas páginas ele renumerou? Então, o maior, 294, menos o menor, que é o 18. Então, a página 18 é escrita, a página 294 também é renumerada, então vamos contar todos. Então, o maior menos o menor, dividido pelo salto 1, que a gente nem se preocupa, porque são todos, mais 1. Tá? Quem é o mais 1? O 18 que eu tirei, mas como eu usei na minha renumeração, eu tenho que colocá-lo de volta, tá? 294 menos 18. Então, ó, 14, né? 276. 276 páginas, ou numerais, ou elementos, indo do 19 até o 294. Como é que eu sei que está indo do 19 até o 294? Porque eu tirei o 18. Então, agora, não me preocupei com o salto, tá, gente? Porque são todos. Então, pula de um em um. Então, são todos. Então, seria dividido por um aqui, tá? 276. Aí, mais um, que seria o quê? Esse mais um? O elemento retirado que tem que ser contado, que é o 18. 276 mais 1, 277 páginas. Então, ele renumerou 277 páginas. Então, ele usou 277 numerais para fazer esse serviço, essa ação aí de renumerar as páginas do livro, ok? Deu para perceber bem nesses últimos probleminhas que nós fizemos agora, que algumas vezes essa quantidade de elementos a serem contados é muito grande. Então, eu perderia muito tempo, né, fazendo a contagem 57, 58, 59. Quer dizer, eu teria que contar 667 numerais ou elementos, né? Então, aqui, ó, daria muita quantidade para contar. Aqui daria, não muita, mas daria também uma certa quantidade. A gente perde tempo, né? Nos anteriores aqui, ó, eu teria que contar 73 elementos. Aqui eu teria que contar 277 elementos. E, assim, e nem sempre são todos os elementos. Além de contar, a gente tem que separar quais são, né? Então, a gente teria que dividir do mesmo jeito, teria que fazer a separação do mesmo jeito. Então, saber qual é a regrinha, saber como que se faz essa contagem é o melhor para se fazer, tá? Porque daí eu posso usar no momento que eu precisar, né? Então, para reforçar qual é essa regrinha, quais são esses elementos, né? Então, vamos repetir aqui. Limite maior menos limite menor, ou seja, o numeral maior menos o numeral menor. Dividido pelo salto, não é isso? Mais 1, tá? Então, limite maior é o numeral maior dentro das características do problema. O limite menor é o valor menor dentro das características do problema. O salto é de quanto em quanto nós estamos saltando, pulando, para sair de um numeral e chegar a outro numeral. Mais 1 para retornar
com o menor deles quando ele for contado e eu o retirei, ok? Então, o maior menos o menor dividido pelo salto, pelo pulo, mais um para retornar o menor que foi retirado, ok? Então, é assim que a gente faz a contagem dos elementos dentro de uma situação, onde eu tenho o limite menor, o limite maior, as características, né? O salto, tudo isso é dado de uma forma que eu tenho que muitas vezes interpretar. Às vezes é dado mais direto, às vezes de uma forma mais subjetiva, né? Subjetiva no sentido de interprete, ache essa característica, tá? Então, é assim que a gente faz a contagem dos elementos, a contagem de numerais dentro de um conjunto, dentro de uma situação, tá? Depois a gente vai ver o quê? Quantos algarismos nós utilizamos para fazer essas contagens aí, para escrever, para usar esses numerais. Porque, por exemplo, nós temos numerais que têm um algarismo, então a mesma quantidade de numerais é a quantidade de algarismo utilizada, tá? Agora, alguns numerais, né, a maioria é diferente. Então, assim, eu tenho numerais com 2 algarismos, com 3 algarismos, com 4 algarismos. Então, nós temos mais algarismos na contagem do que nós temos de numerais. Aí depende da pergunta, tá? Aqui, por exemplo, eu usei todos os numerais, independente se eles têm 2 algarismos, 2 casinhas, né? Ou 3 algarismos. Porque eu não queria saber os algarismos, eu queria saber só os numerais. Então, a contagem é geral, porque cada numeral escrito é um elemento, tá? Agora, quando o exercício for sobre algarismo, aí eu vou ter que separar. Vou ter que trabalhar com essa contagem aqui num único conjunto onde os numerais têm a mesma quantidade de algarismos. Por exemplo, todos de 1 algarismo, todos de 2 algarismos, todos de 3 algarismos. Eu vou separando por conjunto, descobrindo a quantidade de elementos dentro de cada conjunto para depois multiplicar e descobrir a quantidade desses algarismos, tá? Esse é o próximo assunto que nós faremos e é bem fácil também, tá? É só seguir o raciocínio.